Primeiro, eu quero cumprimentar os meus colegas de mesa, dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Quero parabenizar a ABDF pela realização desse belíssimo evento, nas pessoas da Dani Brigagão, do Gustavo Brigagão e do Felipe Renault. Todos os eventos que vocês fazem realmente têm muito conteúdo de qualidade, e é sempre de muito, muito sucesso, então não poderia ser diferente hoje. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quero parabenizar a Ana Cláudia também pela belíssima e brilhante iniciativa do Aconcarf Itinerante. É um evento que traz conteúdo e divulgação do trabalho sério, né, realizado por vocês, conselheiros. Então, parabéns, Ana. Conte sempre com Mulheres no Tributário. Quero parabenizar também e agradecer a presença de todos aqui hoje. A nossa mesa ela é sobre a volta do voto de qualidade, a Lei 14.689 de 23. Até então, vigia o desempate pelo contribuinte e, com a volta do voto de qualidade, o voto de Minerva passou a ser do presidente. Estamos aí com mais um novo capítulo nessa história, quem vai trazer hoje vai ser a Simone, que é a Instrução Normativa da Receita Federal 2205 de 2024, e é um tema que traz aí um pouco de insegurança jurídica para o contribuinte e até para o próprio aplicador da norma, porque nós temos edições constantes de normas infralegais em novidades. Então, vou passar a palavra. Quem vai falar um pouquinho... Acho que está falhando, né? Posso ir? Tá. Quem vai tratar agora sobre os aspectos gerais é o Tadeu Puretz. O Tadeu é mestre em Direito Tributário pela USP, sócio do Renault Advogados e professor do IBMEC. Boa tarde a todos e a todas. Queria começar agradecendo aqui o convite do Aconcarf, na pessoa da professora Ana Cláudia Borges, que tem feito um excelente trabalho à frente do Aconcarf, também a ABDF pela organização, na pessoa da professora Betina, do professor Gustavo Brigagão, da Dani Brigagão, do diretor, meu sócio, querido amigo Felipe Renault, Natália, não sei se está aqui, Natália, Angel, Yandara, que não está aqui, mas está em casa. Oi, Yandara, tudo bom? Está sempre com a gente, né, mas hoje não está. A PUC São Paulo, por ter, obviamente, cedido o espaço para a gente, na pessoa do professor Tássio Lacerda Gama. E, por fim, aos meus colegas de mesa, professora Francine, professor Moisés, professora Deli, Simone e Toselli. É uma honra enorme estar aqui ao lado desses que são... Eu sou fã incondicional dos meus colegas de mesa, então é realmente um momento muito bacana para mim aqui poder participar dessa mesa, desse evento tão bonito. Só fazer um comentário, acabei de comentar com o Moisés ali, quando a gente estava no caminho, quando eu comecei a ir ao CARF, ainda estagiário, eu via ele sustentando e atuando no CARF, dando trabalho para o contribuinte, né? E eu pensava assim, será que quando eu me formar ele já vai estar aposentado? Mas não, está aí, continua dando trabalho para a gente. Piorou. É brincadeira, tá, Moisés? Mas é verdade. Brincadeira, mas é verdade. Bom, vamos ao tema. Eu vou tratar aqui sobre essas mudanças que a gente teve de 2020 para cá, para poder fazer um panorama geral daquilo que vai ser esmiuçado pelos próximos palestrantes aqui dessa mesa. Tá? Então, eu vou trazer algumas considerações aqui sobre a evolução do tema do ponto de vista legislativo e vou fazer uma reflexão aqui ao final e vou provocar uma reflexão até com todos e todas os presentes, se esse movimento que a gente tem visto do ponto de vista legislativo, ele vai de encontro ou não há um movimento que a Fazenda Nacional, e que tem que ser elogiada, vem fazendo de aproximação e de cooperação entre fisco e contribuinte. Em outras palavras, se a gente está andando para frente ou se a gente está andando para trás. Né? Então, a gente, esse ano, o CARF vai completar 100 anos, né, de existência. É um órgão
importantíssimo, né, no Brasil. É um órgão que é um órgão paritário, a gente tem um julgamento técnico, um julgamento que é feito já há muito tempo em Brasília, por pessoas super qualificadas e que em matéria tributária acaba sendo muito importante, né? Porque diferente de outras áreas do direito, a nossa prova ela é técnica. É diferente de outras áreas do direito que você vê uma foto, você vê um vídeo, tem como entender de alguma forma sem esse conhecimento técnico, é diferente do direito tributário, né? Então a especialização em relação à prova é muito importante, isso reforça a importância do CARF. O CARF ele tem por objetivo principal fazer um controle de legalidade do crédito tributário, ou seja, identificar se aquele lançamento que foi realizado pela autoridade administrativa ele é ou não é compatível com a legislação em vigor. Nesse contexto, né, da importância do CARF, a verdade é que hoje a gente tem o CARF tem uma importância que vai além da questão do debate técnico, tem uma importância também econômica, né? Fato é que a gente hoje tem quase 1,2 trilhões de reais em estoque no CARF e a gente tem o governo espera receber recursos decorrentes desses processos e pressiona para isso de alguma maneira, inclusive na lei de orçamento e daí por diante. Então, esse é um órgão que tem uma importância muito grande e acaba que a decisão proferida pelo CARF, ela é uma decisão do Ministério da Fazenda, em última instância, né? E talvez a maior prova disso, né, muito embora seja um órgão paritário, técnico e daí por diante, a maior prova disso é que nesse movimento de vai e vem de lei, MP, instituição normativa, e que eu vou mencionar aqui na sequência, a gente teve alguns episódios de, portaria que suspende os processos enquanto está em vigor o voto de qualidade. Depois suspende, volta e daí por diante, né? Então tem a parte boa e a parte ruim, né? Se no final das contas é uma decisão da Fazenda, é uma decisão que tem que ser respeitada, é claro, mas que o devido processo legal tem que ser, obviamente, observado. Recentemente a gente teve a criação também de um grupo de trabalho para pautar os casos mais importantes, isso tudo proposto aí de alguma forma pela Fazenda. Então, não há dúvida de que a decisão final no âmbito do CARF é uma decisão da Fazenda Nacional, e esse é o motivo pelo qual o CARF, quando a Fazenda Nacional, quando não tem êxito no CARF, não pode ir ao Poder Judiciário. Entrando no tema propriamente dito, né, da evolução legislativa. O voto de qualidade, ele existe há 96 anos, se a gente for contar com o período em que o CARF se chamava Conselho de Contribuintes, ainda era o Conselho de Contribuintes. Em 96 anos, eu não vou dizer que a gente nunca teve uma reclamação, não é isso. Mas essa não era uma pauta antes da Operação Zelote, né? Não era uma pauta. Muito embora já existisse, né? Como eu disse, há 96 anos existe voto de qualidade, ele não estava no dia a dia das nossas discussões aqui. O que aconteceu, então? Por que o voto de qualidade passou a ser um tema debatido, né? A gente teve a Operação Zelote, todos conhecem, passaram por esse momento histórico do CARF. Com a Operação Zelote, a gente teve uma mudança grande na composição. A gente teve, claro, uma redução na flexibilização, talvez um conservadorismo um pouco maior de um lado, né, de alguns conselheiros, e fato é que muitas daquelas grandes teses, principalmente as teses da Fazenda, acabaram sendo julgadas nesse momento. Por que eu comecei falando que talvez não seja uma questão de ter efetivamente um problema com voto de qualidade ou não? Porque existe um outro argumento na outra ponta, que o voto de qualidade existia e os casos eram julgados, só que os valores não eram tão relevantes. Então não é que não incomodava, mas quem era incomodado não fazia barulho suficiente, porque o valor que estava sendo analisado naquele momento talvez não fosse suficiente para fazer barulho. Então,
é um tema que já vem há muito tempo sendo objeto de discussão. Mas fato é que pós-Elote, a gente teve uma série de teses que foram julgadas, aí trava de 30%, ágil, lucro no exterior, daí por diante, e que chamaram a atenção do contribuinte, de 250 bilhões na época. Eu lembro de ver uma última pesquisa, 250 bilhões de crédito, 200 tinham sido favoráveis à Fazenda Nacional. Chamou a atenção durante esse período, e a gente finalmente teve uma primeira lei que modificou esse cenário e passou a atribuir, criou um voto o critério de desempate pró-contribuinte, né? Foi a Lei 10.522 de 2020. É interessante que esse dispositivo, o 19E, o famoso 19E, ele dizia que em caso de empate do julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade. Uma questão que é posta, né, normalmente, é se precisaria ou não essa modificação, essa alteração, e estou passando, não estou entrando no mérito de contrabando legislativo ou não, que é um outro argumento que também foi suscitado, inclusive no Supremo Tribunal Federal, mas existiu um questionamento no sentido de, olha, precisa de uma lei complementar aqui, ou poderia ser feito por lei ordinária, por se tratar de crédito tributário? A pergunta que me parece necessária de ser feita aqui é: será que o crédito ele goza de fato de presunção de liquidez e certeza, a ponto de não precisar ser efetivamente analisado? Bom, me parece que, muito embora essa seja a lógica do CTN, a gente sabe que o CTN ele é anterior à Constituição de 88, né? E foi criado com uma lógica que veio importada do direito administrativo, que tinha claramente a lógica da sobreposição do interesse do fisco sobre o contribuinte, né? Que no caso do direito administrativo seria do poder público sobre o particular. Tenho minhas dúvidas se essa lógica é aplicada após Constituição de 88, né? Mas fato é que o Código Tributário Nacional foi construído dessa forma, e isso de alguma forma influenciou a legislação nacional durante esse período, né? Um período em que o direito tributário ele não era estudado como disciplina autônoma, né? Ele era como um filho fora do casamento do direito administrativo, nem tinha uma faculdade, nem tinha cadeira de direito tributário na faculdade de direito. A primeira vez que se estudou direito tributário no Brasil foi a cadeira de legislação tributária na FEA, né? Não foi nem na faculdade de direito, só chegou na faculdade de direito em 1950 com Rui Barbosa Nogueira. Com essa alteração, né, do voto de qualidade, na sequência veio a portaria do Ministério da Fazenda 260, que de alguma forma já mostrou insatisfação da Fazenda Nacional em relação ao fim do voto de qualidade, né? Logo nessa primeira manifestação da Fazenda, 260 de 2020, a gente já teve uma tentativa de restringir, não uma tentativa de restringir, de aplicar a legislação de forma restritiva, fazendo uma interpretação literal da norma. Afinal, se ela falava tão somente de determinação e exigência do crédito tributário, não poderia, portanto, não seria aplicável, portanto, a compensação, a hipótese de responsabilidade, daí por diante. Então, já começa esse debate, essa contenda entre fisco e contribuinte nessa primeira portaria do Ministério da Fazenda. Logo na sequência, vem a MP número 1160. Essa acabou não sendo convertida em lei, mas ela, de fato, tenta reintroduzir no ordenamento jurídico, e consegue durante algum período, o voto de qualidade. É interessante que nessa oportunidade, né, a MP 1160, ela também criou uma lógica que restringia o acesso do contribuinte ao CARF, aqueles que tinham casos inferiores, cujos valores envolvidos seriam inferiores a 1.000 salários mínimos, né, o que trazia uma certa curiosidade do ponto de vista negativo para os contribuintes que tinham uma restrição efetiva a chegar ao CARF, e, como eu disse, é um órgão importantíssimo por todos esses motivos que a gente já falou. E o que chama atenção, e eu não vou falar disso duas vezes, muito embora tenha acontecido duas vezes, é que na exposição de motivos dessa MP, que acabou não sendo convertida em lei,
me chama a atenção o argumento principal para a edição dessa MP, né? Que tem por fundamento um viés arrecadatório, simplesmente arrecadatório. Ressalta-se que a proclamação do resultado favorável ao contribuinte no caso de empate de votos provocou a reversão do entendimento dos tribunais em grandes temas tributários. Somente nos 3 últimos anos, a Fazenda Nacional havia logrado êxito em processos decididos por voto de qualidade que envolveram cerca de 177 bilhões de reais. Considerando o empate, os cofres públicos podem sofrer 59 bilhões em perdas por ano. Esse não parece ser uma boa exposição de motivos para uma MP que vai alterar a regra de julgamento de um conselho como o CARF, né? O CARF não é um órgão julgador e o CARF é um órgão independente, tanto no que se refere aos conselheiros representantes do fisco, quanto do contribuinte. Pensar o contrário, né, você dizer que haverá perda de arrecadação, você está, de alguma forma, questionando a imparcialidade dos julgadores, que são seríssimos para fazer voz aqui, fazer coro ao Caio, que adora falar que as pessoas são seríssimas. Fulaninho é seríssimo, né? Grande Caio. Em 1º, estou acabando, Fran, prometo. Em 1º de junho de 23, para de produzir efeitos a MP, restabelece os efeitos da 13.988, né, já com essas limitações que já estavam indicadas na portaria do Ministério da Fazenda, 260, que restringiam a aplicação ali à exigência e determinação do crédito tributário. E a gente, nesse meio tempo, tem uma ADI, e, no final das contas, há um acordo ali entre Conselho Federal da OAB, Ministério da Fazenda, PGFN, propondo uma medida intermediária, né? Nem sem voto de qualidade ou com voto de qualidade, né? É claro que me parece ser um movimento pendular, né? Exageros para os dois lados são sempre ruins. Então, uma tentativa de uma medida intermediária. E essa medida intermediária acaba, de fato, sendo objeto de um projeto de lei, que acaba sendo aprovado, foi aprovado em 2023, que é a Lei 14.689, que restabelece, retoma